vai trazer as novidades sobre o mercado da bola, sobre as atualizações ali que estão acontecendo em relação a saídas e chegadas. Como vocês sabem, a gente já trouxe para vocês nos últimos dias, o Vasco tem algumas propostas em mão para poder vender e emprestar jogadores. Um deles que entrou em campo ontem foi muito vaiado, foi muito mal, que é o zagueiro Alan Saldívia. O Vasco recebeu uma proposta da equipe do Huracan da Argentina para poder vender o jogador. Eu vou falar para vocês, tá? Depois da atuação de ontem, se alguém ainda tem alguma dúvida que o Vasco deveria vender o Saldívia, sinceramente, né? Então, provavelmente essa semana o Vasco deve tomar uma decisão aí se vai ou não vai negociar o jogador com a equipe argentina do Huracan. O Vasco também tem propostas pelo PH, que ontem foi muito bem, né? O PH recebeu uma proposta do PAOK da Grécia. Cauã Barros recebeu uma proposta do AEK da Grécia. Não sabemos se o Vasco vai ou não aceitar essa proposta. E o Brenner tem proposta em mãos de 3 clubes dos Estados Unidos, lá da MLS. Vamos ver se o Vasco vai ou não vai aceitar negociar o Brenner, que ontem entrou bem na partida. E também agora em relação a contratações. Ontem o Admar Lopes passou o dia inteiro com a diretoria do Racing, negociando a compra do volante Santiago Sosa. Pelo que apuramos junto aos jornalistas lá da Argentina, é que a negociação está concretizada e que os clubes agora estão trocando o quê? Minutas, contratos, toda a documentação para que o jogador possa chegar ao Brasil nos próximos dias e assinar contrato com o gigante da colina. Além dele, o Vasco também tem 2 negociações em curso com outros 2 atletas argentinos. O atacante Nicolas Fernandes, que atua no Belgrano, né, equipe aí lá da Argentina, um jogador de 30 anos de idade, e um zagueiro que pertence ao Boca Juniors de 22 anos de idade, chamado Lautaro Di Lolo. Então o Admar Lopes nessa viagem à Argentina, negociando com esses 3 jogadores. O Vasco também avançou nas negociações com o volante Danilo Barbosa. Informação que a gente obteve ontem é que o jogador quer muito jogar no Vasco, quer muito voltar ao futebol brasileiro e agora só depende do Vasco formalizar uma proposta aí, um contrato de 3 anos para que o jogador peça rescisão contratual com a equipe dele lá do mundo árabe e possa se transferir ao Vasco da Gama, né? Lembrando que o Danilo Barbosa é cria do Vasco e é multicampeão. Foi campeão da Libertadores e do Brasileirão no Botafogo e também no Palmeiras e é um jogador com apenas 30 anos de idade. E muita gente perguntando sobre a situação do meia atacante Gabriel Bosquilha, se o Vasco vai ou não vai tentar aí a vinda do jogador. O nome do atleta é muito bem visto dentro de São Januário, porém o Vasco não quer aí se precipitar nessa negociação, porque o Vasco hoje entende que tem outras possibilidades no mercado e o Vasco está analisando ali se vai ou não vai aí tentar realmente efetuar outras contratações antes de fazer uma oferta para o Bosquilha, que vem se destacando muito na Série B, um jogador experiente de 30 anos, né? Jogou muita bola no Inter, no São Paulo e também no Mônaco da França, mas nesse momento, né, a diretoria do Vasco tem outros focos aí antes de fechar essa vinda do Bosquilha para São Januário. Bora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente, é claro, falando sobre a partida de ontem entre Vasco da Gama e Independiente Medellín. Pois ontem, às 19 horas, 7 horas da noite, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, Vasco e Independiente Medellín se enfrentaram. E o Vasco venceu, tá? Vitória no placar de 1-0. Vasco que terminou a partida tendo 60% da posse de bola, tendo 13 finalizações, sendo das 13, 4 apenas no gol do clube colombiano, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, e ao contrário disso, o Independiente Medellín não levou perigo algum ao Léo Jardim. Nenhuma finalização no gol da equipe colombiana. Um Vasco que defensivamente foi de fato muito sólido, mas com a posse durante os 90 minutos não conseguiu levar muito perigo ao gol, né, da equipe colombiana. E conseguiu resolver o jogo, pelo menos numa linda jogada trabalhada, aos 40 minutos da segunda etapa, e num bonito gol do
Thiago Mendes, que mais uma vez fez uma partidaça. O Thiago Mendes é de fato inacreditável, o capitão decidiu novamente para o Vasco, ele que é um dos artilheiros do Vasco nessa temporada de 2026 e fechou a partida de ontem com excelentes números. Além do gol, teve também uma grande chance criada, 61 passes que tentou, o Thiago Mendes acertou 54, de 8 duelos que disputou, ganhou 6, recuperou 8 bolas, teve uma nota aí de 8.1 no SofaScore. Thiago Mendes é um jogador diferenciado, cara. É engraçado, né? Mas o Vasco joga quando o Thiago Mendes joga. Que loucura, né? O Thiago Mendes é uma espécie de motor desse time do Vasco da Gama. É um jogador que consegue travar o jogo, é um jogador que faz ao mesmo tempo também o jogo andar, é um líder, é um capitão, uma referência técnica, uma referência de liderança, é um jogador ímpar, uma peça importantíssima para esse elenco cruzmaltino. É difícil vermos, né, um jogador que em tão pouco tempo consegue se destacar com a camisa do Vasco. O Thiago Mendes é esse jogador. Você olha para o Thiago Mendes, parece que ele já tem anos de Vasco da Gama, mas completou agora um ano, talvez nem tenha completado ainda, da sua chegada no meio do ano passado, vindo do Catar. Começou muito mal, foram quase 4 meses, né, para recondicionar-se fisicamente e agora vem sobrando dentro das 4 linhas. Uma peça importantíssima, diferente, mas é muito bom ter o Thiago Mendes no time. E outro jogador que ontem de fato retornou, apareceu, foi muito bem e é tão diferente quanto o Thiago Mendes é o Jair, que ontem voltou, já havia voltado, né, nos últimos jogos, mas ao meu ver ontem voltou mesmo, porque entrou na segunda etapa, chamou a responsabilidade para si e foi muito importante aí para o Vasco ter subido de crescimento ainda na segunda etapa. E o Jair falou um pouco também, amigo torcedor vascaíno, sobre o desempenho do Vasco da Gama na partida de ontem, o seu retorno aos gramados. Se liga só. Que o torcedor possa acreditar, possa estar nos incentivando assim como eles sempre nos incentivaram. A gente não tem o que reclamar da torcida, a torcida sempre foi muito fiel a nós. Então eu acho que a gente tem que procurar representar cada vez mais essa instituição e esse clube que é gigante. Eu acho que o nosso dever é fazer com que essa torcida seja feliz. Bom, amigo, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do volante Jair, né? Muito importante aí o retorno desse jogador. O Jair, ao meu ver, é um grande reforço para o Vasco no restante dessa temporada de 2026. Volto a repetir o que eu disse ontem no pós-jogo. Vemos, através de poucos toques na bola, como o Jair é um jogador diferenciado. Creio que quando esse atleta conseguir, né, fisicamente estar 100%, tem muito a ajudar o nosso Cruz Maltino. Foram aí 25, 30 minutos de um jogador que é diferente. Uma pena que para esse confronto de sábado, eu acho que você iniciar a partida com o Jair é um pouco puxado demais, porque eu não sei se ele consegue jogar 45 minutos num bom nível. Ontem, no final do jogo, na zona mista, o Sérgio Quindi, inclusive, ouviu ele aí, o Diego Monteiro, melhor falando, e ele deixou claro que ele está disposto a jogar. Ele ainda fala assim, estou disposto a jogar 15, 30, 45 até 90. Mas me parece que é temerário você começar uma partida com o Jair. E daí a gente já tem um problema, porque a gente não tem o Thiago Mendes e não tem o Jair. O Tietê já é vaiado antes mesmo de entrar em campo. O Ramon Henrique ontem também me pareceu que saiu com alguma coisinha. Sobrou aí o Cauã Barros para esse meio de campo do Vasco. Então, não sei de que maneira aí o Pedro Manuel vai montar essa equipe. O que eu espero é que o Pedro Manuel possa fazer escolha por jogadores físicos. Nós não podemos entrar para jogar esse jogo de sábado com Adson de titular, com o Nuno de titular, com o Pumita na lateral direita, com o Piton na lateral esquerda. Não, dessa maneira a gente não vai conseguir absolutamente nada. Pelo menos, colocar dentro de campo jogadores que possam arrastar essa linha do Fluminense, jogadores que possam trazer desconforto a essa linha do Fluminense, até porque esse time do Fluminense é um time bem veterano. Então, quanto mais velocidade a gente conseguir imprimir no jogo, melhor. Lembrando que o Fluminense jogou ontem à noite contra o Bahia. Então, é uma equipe que também vem com um jogo nas costas aí, jogou com o time completamente titular. Então, sábado, eu acho que o Fluminense é o favorito, não que seja um super time, longe disso. O Vasco ganhou do Fluminense há 70 dias aí no Campeonato Brasileiro, mas pelo conjunto, pelo trabalho mais consolidado, pelo elenco que eles têm à disposição, mas mesmo assim eu acho que dá para esse Vasco fazer um bom trabalho. Uma pena que final de semana agora vai completar 60 dias do jogo contra o Atlético Mineiro.
E nesses 60 dias o Vasco não saiu em nenhum momento da zona do rebaixamento, até porque o Vasco jogou até agora 2 jogos só do Brasileiro e o Vasco vai disputar uma competição importante como é a Copa do Brasil 60 dias depois, sem um reforço dentro de campo. Hoje é quinta-feira. De hoje para amanhã não pode passar isso. Eu faço uma aposta com qualquer torcedor do Vasco. Se a direção do Vasco não fechar com ninguém entre hoje e amanhã, sábado o Vasco será minoria no Maracanã. Agora, se conseguir fechar aí com o Sousa e o De Ossa, ou o Sousa e mais alguém, eu não tenho dúvida que o público no Maracanã, no próximo sábado, vai igualar. E quando a arquibancada vem junto, fica ainda mais fácil, não. Fica menos difícil esse confronto contra o Fluminense. Mas vamos embora. Vamos falar sobre o mercado da bola, porque se o Vasco não conseguiu fechar a chegada de Santiago Sousa, o Vasco também não conseguiu se livrar de Alan Saldivia. Inicialmente é o desejo da diretoria cruzmaltina, sim, fazer negócio pelo zagueiro uruguaio. O Vasco entende que não deu certo e ontem a atuação, de fato, do Alan Saldivia foi muito ruim nos poucos minutos que lhe foi dada a oportunidade de entrar em campo. O Vasco quer fazer negócio pelo jogador e após a partida o Alan Saldivia foi chamado para dar uma entrevista e falou sobre o atual momento e definiu o futuro. Ele, hoje, não se vê longe do Vasco. E mesmo o empresário tendo levado a ele uma proposta do Huracan, o jogador deixou muito claro que quer ficar, quer dar a volta por cima. Triste, obviamente, dói, estou sofrendo depois dos jogos, é normal, mas é isso, eu acho que no meu presente não é bom, é ruim, eu sei, estou claro disso, estou trabalhando também, mas assim, sou um ser humano, vou me equivocar e não é só assumir, também pedir desculpa, eu acho que já não dá, porque já é muito tempo já fazendo, tendo erros e tal, mas só, assim, eu vou dar volta a isso, entendeu? Eu não vou embora assim, eu quero ficar aqui, eu vou trabalhar muito para isso, eu não posso ir embora assim, eu sempre lutei, sempre saí para frente, nunca aconteceu isso comigo aqui, nunca aconteceu em nenhum time, eu sempre jogo mal, mas assim como está acontecendo, mas tenho que aceitar e trabalhar mais para sair para frente. Amigo torcedor vascaíno, então essa é a situação, né, envolvendo Alan Saldivia. O interesse do Vasco é até fazer negócio, mas o jogador não quer sair. E aí a pergunta que fica é, quando o jogador não quer sair, o que será feito? É uma dúvida, o Vasco até topa fazer negócio, mas hoje Alan Saldivia não se vê longe do nosso Vascão.